Parece um paradoxo, né? Uma contradição que muita gente vive na jornada da fé. Receber a salvação, mas de alguma forma continuar se sentindo preso. Como isso é possível? Bom, é sobre essa luta, que é muito real e profunda, que a gente vai conversar hoje. E essa é a grande pergunta, a que não quer calar. Como alguém que recebeu um presente tão incrível como a salvação ainda pode sentir o peso de correntes, mesmo que invisíveis? Vamos mergulhar fundo nessa questão que parece não fazer sentido à primeira vista. Olha, essa analogia aqui é perfeita para a gente começar. Pensa só, ser tirado do poço é um milagre, é o resgate. Acabou o risco de se afogar. Mas a jornada para se curar, para fortalecer as pernas de novo, para se acostumar com a luz do sol, esse é um processo completamente diferente. Então, vamos para a nossa primeira parte, salvo versus preso. Para a gente entender o problema de verdade, a gente precisa primeiro separar duas ideias fundamentais. A confusão entre elas, muitas vezes, é a raiz de uma frustração espiritual gigante. E olha só que interessante como isso aqui coloca tudo em perspectiva. A salvação é um momento, é quando a gente agarra o colete salva-vidas. É instantânea, é um presente. Agora, a libertação é o nado até a praia. É uma jornada, sabe, contínua, de transformar a mente, de mudar os hábitos. Uma coisa é o ponto de partida, a outra é a caminhada em si. E para entender melhor essa caminhada, a gente vai usar um mapa bem poderoso. Uma jornada em 3 estágios que desenha o caminho da escravidão até a liberdade de verdade. E esse mapa é brilhante. Sair do Egito é o ato, o evento de aceitar a salvação. Mas, atenção, entre o Egito e a Terra Prometida, que é a vida de liberdade total, tem o deserto. E é no deserto que o trabalho pesado acontece. É lá que o mundo é tirado de dentro da gente. Durante essa travessia pelo deserto, é muito comum a gente encontrar diferentes tipos de lutas internas. A gente pode até identificar alguns perfis principais que costumam aparecer nesse processo. Vamos dar uma olhada em quais são esses 3 perfis. Primeiro, tem o predador. É aquele que continua com os velhos padrões de manipulação, muitas vezes usando a própria fé como uma capa. Depois vem a vítima, que se sente paralisada, presa pelas feridas do passado, sem conseguir avançar. E por último, o predador vitimizado, que é uma combinação perigosa. Usa a própria dor como uma desculpa, uma licença para poder ferir outras pessoas. Reconhecer se a gente se encaixa em algum desses perfis é um passo fundamental para a cura. Ok, então como é que se navega por esses desafios todos? Existem algumas ferramentas, ou melhor, algumas chaves que são essenciais para destravar a liberdade de verdade nessa jornada. A gente vai analisar 3 princípios que são a base de tudo. As companhias que a gente escolhe, a transformação da nossa maneira de pensar e, claro, a necessidade de não desistir no meio do caminho. Essa citação sobre as alianças, ela é muito forte. As pessoas com quem a gente se conecta têm um impacto direto no nosso processo. Se alguém quer voar alto, não dá para ficar cercado por quem só olha para baixo ciscando o chão. As alianças podem ser âncoras ou podem ser asas. E aqui está o campo de batalha principal, a mente. A libertação de verdade acontece quando os padrões antigos de pensamento são trocados pela verdade. Não é só sobre mudar o que se faz, mas transformar o jeito que se pensa. E por fim, a persistência. A transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que exige fé, exige cuidado constante, exatamente como cultivar uma semente. É preciso regar, confiar que mesmo quando a gente não vê nada na superfície, lá embaixo tem algo crescendo. A colheita vai chegar. Certo. Depois de atravessar o deserto, usando as chaves certas, a gente chega ao destino. Mas afinal de contas, o que significa essa tal de verdadeira liberdade? O ponto central é esse. Liberdade não é fazer o que se quer, mas sim viver numa completa dependência de Deus. É quando aquela saudade das panelas de carne do Egito some e o único desejo passa a ser buscar as coisas do reino. E essa promessa aqui, ela resume absolutamente tudo. A liberdade real, a que dura, é uma obra que só Cristo pode fazer. É a garantia que sustenta a jornada inteira, desde o resgate lá do fundo do poço até a caminhada na Terra Prometida. E com isso a reflexão final que fica é a seguinte: a salvação é o ponto de partida, mas a jornada da libertação é contínua. Olhando para dentro, quais áreas ainda precisam ser entregues? Quais correntes invisíveis ainda precisam ser quebradas para que se possa viver a liberdade que já foi conquistada?